pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso curso de História Completa, nosso CHC. O e-mail, historiacomp1@outlook.com, Facebook, Estusário, celular para mensagem 3291650267. Nós já falamos aí na nossa última aula que estávamos falando sobre Epitácio Pessoa. Hoje nós iremos falar de um outro presidente, que é o caso de Arthur Bernardes. Seu governo será um pouco conturbado, com agitações. Teremos o caso aí da coluna Prestes, que será destacado no vídeo à parte. Tranquilo, pessoal? Mas é interessante observarmos esse governo de Arthur Bernardes. Por quê? Ele vai dar lugar para Washington Luiz, chegando ao fim da Primeira República. Então, História do Brasil 68, Primeira República, governo de Arthur Bernardes, vai de 1922 a 1926. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos falar aí de Arthur Bernardes. Primeiramente, era um político de carreira. Foi vereador e presidente de Minas Gerais. Ele foi vereador pela sua cidade natal de Viçosa e também presidente de Minas Gerais. E consegue chegar em 15 de novembro de 1922 à presidência do Brasil. Só que no seu governo, pessoal, vai ser um governo com agitações. E até dizem que Arthur Bernardes governou de sua fortaleza, ou seja, do Catete, onde era a residência do presidente. Nesse caso, ele tinha medo de nem sair nas paradas e tudo mais. Mas Arthur Bernardes, ele vai, de uma forma ou de outra, tentar planejar um contragolpe contra seus inimigos. Tentar destruir todos os seus inimigos. Então, planeja Arthur Bernardes a destruição dos seus inimigos. Meu Deus, que plano maligno! Meu Deus do céu. Ele quer destruir seus inimigos. Mas destruir no sentido político, né? Nesse momento, pessoal, nós observamos essa primeira investida sobre Nilo Peçanha no estado do Rio de Janeiro. Acontecem as eleições do estado do Rio de Janeiro e o candidato de Nilo Peçanha, Raul Fernandes, ganha as eleições. Mas antes disso, nós observamos que várias pessoas estavam reivindicando a vitória sobre a presidência do Rio de Janeiro. Nesse caso, Nilo Peçanha, junto com o seu candidato, entram no Supremo Tribunal, pedem a investigação e dão a vitória a Raul Fernandes. O que acontece nesse momento? Arthur Bernardes, aproveitando um recesso da Câmara, manda um decreto mandando uma intervenção federal no Rio de Janeiro. E nesse caso, ele põe Aureliano Leal. Lembrando aqui, a ideia de Arthur Bernardes não é ir de contra Raul Fernandes, mas sim quem? O seu pupilo, Nilo Peçanha. No Rio Grande do Sul, nós observamos também um outro conflito, uma outra agitação que levará a uma guerra civil no Rio Grande do Sul, aonde a oposição contra Borges de Medeiros. Borges de Medeiros já está cansado já de tanto ser eleito presidente do Rio Grande do Sul. Então, há uma oposição a essa eleição, a chamada Aliança Libertadora. Contra quem? Contra Borges de Medeiros, comandado por Assis Brasil. Só que a vitória dessa Aliança Libertadora não se ocorre nas eleições. Borges de Medeiros ganha novamente e, consequentemente, é instaurado o quê? Uma guerra civil. Nesse caso, o pessoal pede uma intervenção, uma guerra civil por parte dos perdedores, né, da oposição, que era contra Borges de Medeiros,
E nesse caso, essa oposição queria uma intervenção, um apoio de Arthur Bernardes. Nesse caso, pessoal, nós observamos jogadas políticas do nosso jovem político agora, que entrou, muito importante, Getúlio Dornelas Vargas, que falando que não, o governo federal não deveria intervir, que a autonomia de seu estado teria que ser confirmada, teria que ser respeitada, e que Borges Medeiros estava disposto a negociar com os revoltados. Nesse caso, acontece em 1923 o Pacto de Pedras Altas. Esse pacto, pessoal, entre Borges Medeiros e os revoltados dá-se através de uma modificação, uma reformulação na Constituição do Rio Grande do Sul. Essa Constituição, com ideias positivistas, imbuídas de ideias positivistas, mas essa modificação em si é uma vitória por parte da oposição. Um parágrafo dessa Constituição é dado fim no caso que fala sobre a reeleição do presidente. Após essa apaziguada no Rio Grande do Sul, nós temos uma outra revolta acontecendo em São Paulo. Uma revolta que continua com aquela de 1922 contra a oposição a Arthur Bernardes, mas querendo também o fim do domínio do Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano Paulista, porque eles decidiam quem seria o presidente, né? Julgavam aquele joguinho da chamada República do Café com Leite. Nesse caso, você observa essa revolta. Se eu não me engano, em um mês, essa revolta é posta em fim, é sufocada, e os revoltosos vão para o quê? Para o Rio Grande do Sul. Tem o apoio de Luiz Carlos Prestes, o chamado Cavaleiro da Esperança, e nesse caso nós temos a tal chamada Coluna Prestes, que nós vamos observar em outras aulas. O próprio Borges Medeiros vai lutar contra essa coluna Prestes, esse movimento. Mesmo ele tendo suas ideias contrárias por causa do Pacto de Ouro Fino, mas ele vai lutar contra. Esse movimento começa no governo de Arthur Bernardes, só será sufocado no governo de Washington Luiz. E esse cara que vai ganhar as eleições e vai entrar no poder. Washington Luiz entra no poder sem uma oposição, sem competidores, que o próprio Borges de Medeiros não entra nessa luta, e Washington Luiz é eleito aí sem ter candidatos para prejudicar a sua eleição. Na nossa próxima aula falaremos sobre Washington Luiz e a repercussão do seu governo, que vai levar à Revolução de 1930. Que vai levar, nesse momento, um grande cara, né, com suas ideias, e também influenciado por ideias externas, né, do exterior, numa política autoritária em certas partes, mas nós vamos observar uma permanência muito grande de governo, que vai de 1930 a 1945, o chamado Getúlio Dornelas Vargas. Beleza, pessoal? Na nossa próxima aula falaremos sobre o Washington Luiz. Beleza? Um abraço.